aí pessoal, eu sou o instrutor Lucas e na aula passada a gente falou sobre micro-organismos. Nessa aula aqui, que é a aula 22, a gente vai falar sobre cadeia alimentar. Então, o que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é como se fosse uma fila com animais e plantas. Eles se alimentam um dos outros para sobreviver. Por exemplo, as algas são comidas por animais pequenos, como os camarões. Esses camarões, eles podem ser comidos por um animal maior, como os pinguins. E os pinguins podem ser comidos pelas focas. Os organismos produtores são os que produzem o próprio alimento, como plantas e algas. Elas fazem a fotossíntese. Quando um ser vivo produz o próprio alimento, a gente fala que eles são autotróficos. Agora, um organismo consumidor é um ser vivo que precisa comer outros seres vivos para obter energia e sobreviver. Por exemplo, animais como o leão, o coelho, até mesmo nós, seres humanos, somos consumidores. Não conseguimos fazer fotossíntese, então a gente tem que comer plantas ou animais para sobreviver. Quem não produz o próprio alimento é chamado de heterotrófico. E os últimos aqui são os organismos decompositores. Eles são organismos limpadores da natureza. Eles são pequenos seres vivos como fungos e bactérias que ajudam a transformar as coisas que estão mortas, como plantas e animais que morreram, em pedacinhos bem pequenos. Esses pedacinhos pequenos voltam para a terra e viram nutrientes. E assim está tudo ligado no ciclo da vida. Pense na natureza como um jogo de passar bola. Só que, em vez da bola, é a energia que vai se passando de um ser vivo para o outro. Primeiro, a grama faz a fotossíntese. Depois, a energia vai ser passada para o caracol, que come a grama. E depois, a energia vai ser passada para o pássaro, que come o caracol. E depois para o gato, que come o pássaro. E quando um ser vivo morre, a energia ela vai ser passada para os fungos e bactérias, que a transformam em nutrientes. Agora, falando sobre os tipos de consumidores. Primeiro temos os herbívoros, que são os animais que comem apenas plantas. Gostam de se alimentar de folhas, frutas, sementes, vegetais. Como, por exemplo, a girafa, o coelho. Agora, os animais carnívoros são os animais que comem outros animais. Eles gostam de carne e são caçadores, como o leão, como a coruja. E os animais onívoros são os animais que comem tanto plantas quanto outros animais. Gostam de uma dieta variada. Nós, seres humanos, somos onívoros, porque comemos frutas, verduras, carne e muito mais. O urso também é onívoro, porque come peixes e frutas. A cadeia alimentar ensina sobre um delicado equilíbrio. Um bom exemplo é o que aconteceu antigamente na China. Os pardais eles estavam comendo os grãos das plantações, e os fazendeiros ficaram bravos e começaram a caçar os pardais. Daí, com a falta de pardais, o número de gafanhotos aumentou muito, muito mesmo. E os gafanhotos acabaram de vez com as plantações. A solução que a China encontrou foi comprar mais pardais da Europa. Então, todo ser vivo tem o seu papel na natureza. E agora falando sobre teia alimentar. A teia alimentar, ela é uma versão mais complicada da cadeia alimentar. É como se fosse uma teia de aranha, cheia de fios. Esses fios se conectam em várias direções. A natureza é como se fosse essa teia. E cada fio representa um caminho diferente de quem come quem. Olá, eu sou o Luiz e hoje eu vou falar sobre a importância da teia alimentar. Uma das principais é o controle populacional. Quando a teia alimentar ela está bem equilibrada, faz com que os animais fiquem em equilíbrio, não deixando muitos de um tipo e muitos do outro, que pode causar um desbalanceamento. Também tem a ciclagem de nutrientes, que garante que tudo que saia do solo, que a grama, seja comida por outros animais e que esses animais também sejam comidos por outros, até que tudo isso volta para o solo para crescer mais grama, fazendo com que os nutrientes façam um ciclo. E também temos a estabilidade no ecossistema, que faz com que todos os animais e seres vivam em harmonia por conta da teia alimentar.
Agora, um exemplo de teia alimentar que a gente tem aqui, que é um pouco mais complexa que a cadeia alimentar, é onde há diversos tipos de cadeias alimentares que se interligam. Vamos pegar um exemplo. Aqui, se a gente foca somente na raposa, nós podemos ver que primeiro tem a grama, depois o esquilinho come a grama e a raposa come o esquilinho. Só que também o passarinho pode comer a grama e a raposa pode comer o passarinho. Então, uma teia alimentar é composta de uma grande cadeia alimentar que se interliga. Vamos pegar mais um exemplo? Aqui nós também temos um exemplo da águia, o falcão, que, por exemplo, cresce a graminha, o passarinho come a graminha, a cobra come o passarinho e o falcão come a cobra. Mas também o passarinho, ele também pode comer a lagarta, que também come a árvore, que também come a graminha, no caso. A cobra, ela sempre vai estar ali comendo o passarinho nessa cadeia alimentar em específico, mas ela também pode comer o sapo. Vamos para o próximo. Mais um exemplo somente para mostrar que também temos a do sapo, onde a lagartinha come a graminha e o sapo come a lagartinha. Agora, o próximo tópico é sobre como podemos proteger as cadeias e teias alimentares. Um dos métodos é a preservação dos habitats. Se nós não destruirmos onde os animais corretos vivem, eles vão poder se proliferar e continuar a cadeia alimentar e a teia alimentar tranquilamente. Também temos que ter o controle de espécies invasoras, porque algumas vezes a gente acaba trazendo espécies de outros lugares para o nosso lugar, e isso faz um desequilíbrio na cadeia alimentar. Um exemplo é que trouxeram muitos javalis para o Brasil, e como ele não faz parte da cadeia alimentar, ele acaba quebrando um pouco o ciclo e comendo alguns animais que ele não deveria e que não deveriam estar sendo comidos naquele momento. E também a proteção de espécies em extinção, que é muito importante nós cultivarmos as espécies que estão praticamente sendo extintas, para que a cadeia continue normalmente, com elas fazendo o seu papel, essas espécies. Na próxima aula, nós vamos tratar de extinções e como elas afetam o meio ambiente. E parabéns! Vocês concluíram mais uma aula.